Novos casos de bebês que nascem com microcefalia são notificados a cada semana no Brasil. A infecção pelo Zika se espalha pelas Américas. Mulheres grávidas ou que querem engravidar vivem um momento de insegurança e temor. A Organização Mundial da Saúde já decretou estado de emergência mundial. Com a medida, a organização espera atrair atenção para lidar com o problema e recursos para o avanço nas pesquisas. O primeiro caso em território americano teria acontecido numa relação sexual e não através da picada de um mosquito. A notícia deixou os americanos com ainda mais medo do vírus Zika. Até que ponto esse medo tem base na realidade? Algumas companhias aéreas já prometem reembolsar mulheres grávidas que tenham comprado passagens para áreas de risco e queiram agora ou trocar ou cancelar a viagem. Será um exagero? A disseminação do vírus Zika pode afetar a ida de estrangeiros para a Olimpíada no Brasil? Why has the WHO decided to declare the recent cluster of microcephaly and other neurologic disorders as a public health emergency of international concern and not Zika itself? The reason is very simple. Zika virus is being known for many decades now, and it is a very mild disease. Most of people will not develop any symptoms. People who are infected with Zika virus will. So therefore, Zika was never really a public health priority, because if you compare it to similar viruses like dengue fever or chikungunya, obviously those two diseases have much more severe consequences. But what really changed is that now we are seeing in different places reports of increased microcephaly. Microcephaly being a condition when newborn babies are born with abnormally small heads that can lead to lifelong consequences. And other neurological disorders like Guillain-Barré syndrome. So when you put these things together, you realize that at the same time you have arrival of Zika virus to a certain area and you have increase in neurological disorders. You have to really make a connection and assume that there is a link, even though we still don't have really scientific proof of it. But it is a very, very suggestive. Is there any parallel in history of an uncertain health situation like this one? Well, every situation is very different. So we usually say we cannot compare diseases. No, we can compare outbreaks of the same disease. So it's not really about comparing and trying to make parallels. It's really trying to see what is the situation now. We are in the situation where we don't know many things, comparing to other outbreaks where we know what is the problem and we know how to deal with it. Here we still don't know many things. We don't know how this link is being functional, and we still don't know really what is the scale of the problem. How does the WHO see the response of the Brazilian authorities to the spread of Zika virus? I think the Brazilian government did everything that it could have done and it should have done so far in trying really to report to WHO what is the development of the situation, and we will obviously continue to work with them and try to assist in any way we can. O Zika vírus encontrou no Brasil um ambiente favorável à sua propagação. Uma população sem contato anterior com a doença e que por isso não tinha proteção imunológica contra ela, e um território infestado pelo mosquito transmissor, que já fazia estragos por aqui, com a dengue e a febre chikungunya. O vírus veio parar no Brasil depois de uma jornada que levou 70 anos. Em 1947, foi documentado pela primeira vez em macacos em Uganda, na África. Em 1954, surgem os primeiros casos em humanos. Levado pelo Aedes aegypti, o Zika se espalhou pela África e provocou surtos no sudoeste da Ásia e em ilhas do Pacífico. Em 2013, houve uma grande contaminação na Polinésia Francesa. Mas não se sabe como o Zika chegou ao Brasil. Os primeiros casos são de abril do ano passado, no Nordeste. Hoje o vírus está presente em 22 estados. Metade da população sem acesso à coleta de esgoto facilitou a propagação do vírus.
A impressão que nós temos pela situação em que nós estamos vivendo, que nós, em todas as grandes metrópoles, até cidades de menor porte, no Brasil, em toda a América Latina como um todo, nós propiciamos o paraíso para o mosquito, não para o ser humano. O ser humano aqui vai coabitar com esse mosquito pelas condições que nós propiciamos a ele. Uma cidade impermeabilizada, com pouca área verde, com abastecimento precário de água, com coleta de esgoto e tratamento inadequados, com coleta de lixo. Todas essas circunstâncias geraram o paraíso do mosquito, do Aedes aegypti. Tida apenas como uma dengue branda, médicos e autoridades de saúde pouco ligaram para a nova infecção. O pânico veio com indícios de que o vírus estaria associado ao aumento assustador de notificações de bebês nascidos com microcefalia. Em novembro, o Ministério da Saúde confirmou oficialmente essa ligação. O Brasil costumava ter 150 ocorrências de microcefalia por ano. Hoje, o Ministério da Saúde investiga mais de 3.000 casos suspeitos. Eu esse ano faço 40 anos de formado, eu nunca vi casos de microcefalia. Nunca tinha visto. Fui para o Nordeste, hospitais em que nascem 5 a 10 crianças por dia com microcefalia. Há uma coincidência temporal. Epidemia de Zika e epidemia de microcefalia. Já se conhece algumas características biológicas do vírus. Ele é um vírus que tem uma afinidade, que tem, em medicina nós chamamos tropismo para o tecido nervoso. Até trabalho experimental mostra que em camundonga injetada com Zika e está grávida, o seu feto nasce com microcefalia. Então, essa suposição é baseada não em fantasia, é baseada em dados concretos. Existem essas duas epidemias, existe um vírus com potencial de causar a microcefalia. Nos casos em que se pesquisou a presença de vírus, são poucos ainda, nós reconhecemos, são poucos os casos, mas em todos os casos em que se suspeitou da microcefalia ser consequente a um vírus Zika, o vírus estava lá presente. Agora, isso está distante de eu dizer que eu sei como é que ele causou aquilo. Grávidas e mulheres que querem engravidar enfrentam um dilema: o que fazer? Crianças que nascem com microcefalia podem ter atraso mental, alterações físicas, problemas de fala, hiperatividade ou convulsões e vão precisar de assistência especial para o resto da vida. Hoje o governo tem alguma estrutura de oferecer assistência de saúde para as mães grávidas que estão identificadas com Zika? Bom, importante que todas as gestantes façam seu acompanhamento pré-natal e durante esse acompanhamento, se ela tiver algum sintoma diferente, isso deverá ser pesquisado e ela receberá uma orientação da equipe de saúde que a acompanha. Se for necessário, ela será encaminhada para um determinado serviço de referência que dará toda a orientação e o atendimento específico que ela precisa. O Ministério da Saúde também encontrou uma possível correlação não confirmada entre o Zika vírus e a síndrome Guillain-Barré, que leva à inflamação dos nervos e fraqueza muscular. Depois do susto, o governo mobilizou agentes e militares para combater o mosquito. Autorizou a entrada forçada em casas abandonadas para a eliminação de fontes do Aedes aegypti e liberou testes para diagnóstico da infecção. Mas será que as providências não vieram tarde? Que avaliação se pode fazer da ação do Ministério da Saúde no enfrentamento dessa crise? Em abril ou maio do ano passado, quando eles foram notificados, a primeira reação foi: é uma doença benigna que não dá muita complicação, nós não vamos nem fazer uma doença de notificação compulsória. Então, essa foi a reação inicial. Nós, médicos, ficamos muito preocupados com isso, porque qualquer infecção, qualquer agravo à saúde, precisa ser monitorizado até para constatar, realmente não tem importância e não tem uma relevância maior em termos de saúde pública. Isso fez com que se perdesse
um tempo precioso em pesquisa que nos capacitasse a diagnosticar com mais eficiência essa doença. E quando se descobriu que havia uma possível relação entre o vírus e a microcefalia, o governo atuou de que forma? Também lentamente. Essas informações foram aventadas em agosto de 2015. O Ministério lançou uma força para investigar isso no final de outubro, 2 meses depois. Muitos de nós já alertávamos, a situação era muito alarmante, havia um número de casos de microcefalia que até então nós nunca tínhamos visto em nossa prática médica, e somente em novembro, 3 meses após a constatação da disseminação da infecção de microcefalia, possivelmente associada ao Zika, é que o governo adotou o esquema de alerta. A partir de então, eu acredito que a resposta tenha sido mais apropriada. Eu acho que as pessoas do Ministério que padronizaram as informações a serem notificadas agiram de forma muito correta, muito prudente. Esse serviço de epidemiologia de novembro até agora tem agido de forma muito correta. Agora que nós já temos esse caso bem, digamos, desenhado, o que deve ser feito? Qual é o alvo principal? É o mosquito? É a prevenção? É a vacina? Eu acredito que a situação é dramática e precisa realmente de uma atuação abrangente, um esforço múltiplo. Eu acredito até que essa mobilização mundial agora vai nos ajudar a ter uma resposta melhor em relação a isso. Em primeiro lugar, o combate ao vetor. É o que mais se difunde, é o que mais é apregoado. É o mosquito. Ao mosquito. Diminuir a população de mosquito para diminuir a transmissão dentro da comunidade. Ele não vai ser erradicado nas condições que a gente tem atualmente. Isso ressalta a importância do caminho de desenvolvimento de uma vacina. O Centro de Controle de Doenças do governo dos Estados Unidos informou sobre o que poderia ser o primeiro caso de transmissão do vírus Zika em território americano. E não teria sido pelo mosquito. O vírus teria sido transmitido de pessoa para pessoa através do sexo. Nem os nomes, nem o sexo das 2 pessoas envolvidas foram identificados. A primeira contraiu o Zika na Venezuela, ficou doente e, de volta a Dallas, no Texas, onde mora, teria transmitido o vírus através do sexo para a segunda pessoa, que também ficou doente. Embora o Aedes aegypti seja endêmico no Texas, os médicos de Dallas que estudaram o caso garantem que a transmissão não foi feita pelo mosquito, porque no inverno ele não é encontrado. Amostras do sangue das 2 pessoas foram analisadas pelo Centro de Controle de Doenças em Atlanta, que confirmou a presença do vírus nas 2, mas não confirmou que tenha sido transmitido pelo sexo. O diretor do centro, Dr. Tom Frieden, recomendou, na dúvida, o uso de preservativo, caso haja suspeita de que o homem tenha contraído Zika. If a man comes back, gets sick with Zika, and then has sexual intercourse with a woman who is pregnant or may be pregnant, there is the theoretical risk that that woman could then become infected with Zika. O medo do Zika já tinha tomado conta do público e da mídia nos Estados Unidos antes dessa nova ameaça. O que desperta mais horror é a imagem dos bebês brasileiros que nasceram com microcefalia. Isso assusta muito. Curiosamente, os americanos em geral ignoram que nos Estados Unidos, por ano, nascem, em média, 25 mil bebês com microcefalia. The U.S. has on average 25,000 babies born with microcephaly caused by cytomegalovirus, rubella virus, alcohol, drugs in the pregnancy, during the pregnancy. So microcephaly is not that uncommon. I mean, hopefully it's just less than 1% of the babies that are born. But could it be that this wave of cases of microcephaly in Brazil are not caused by the Zika viruses? But I think that it's very possible that Zika will turn out not to be involved at all in any of these cases of microcephaly. And if something you just said is very interesting. In the U.S., there are 25,000
cases a year of microcephaly, and our population is 250 million, which is about similar to Brazil, right? So you might say that microcephaly has actually been underreported in Brazil up until now, and for whatever reason, it's suddenly catching up. O pânico agora com o vírus Zika é o mesmo que aconteceu durante a epidemia de ebola na África. Houve uma reação exagerada, o medo de que o ebola fosse se alastrar aqui, o que não sucedeu. A epidemia ficou circunscrita à África Ocidental e acabou sendo debelada, com ajuda internacional coordenada pela Organização Mundial de Saúde. Sobre este assunto, uma equipe da Globo News, em reportagem no Senegal, ouviu um dos maiores especialistas do mundo em ebola, Dr. Amadou Sall. I think there is two parallels that we can do. One thing is the fear of people is very similar, in the sense that Ebola people are really very worried to get infected because they know that the chance to die is quite high. So people are very scared about the risk of dying. For Zika, the fear is that when you have some kids, if the link is true between Zika and microcephaly, that you may have a kid that is actually going to be for all his life some kind of disabled with issues, with neurological issues. And in this regard, the fear of people is quite similar. But in terms of consequences, there is some difference. Ebola would have an immediate consequence, like you're going to die. While Zika, you may carry the consequences for a long time, all your life. If you are young and have a baby that have microcephaly with neurological issues, it may last all the life, which is a major difference between the two diseases. So the fears are actually the same, but the consequences are different. O ebola fez 11.000 mortos na África. O Zika, na maioria dos casos, causa apenas sintomas leves. Do you think the WHO overreacted? Well, you know, the WHO is part science, medicine, and politics. And they depend on countries to give them money, and they also have to do things. So I think what they said is correct, that the microencephaly in Brazil is a big problem at this time. What they said it's a global problem, but I'm not so sure it is. And I think this is a way of mobilizing the world to help. É intensa a repercussão dos estragos que o vírus Zika vem causando no Brasil e em outros países latino-americanos. Jornais abrem páginas inteiras para o assunto. Revelam preocupação não com a ação do mosquito transmissor em território europeu, pois não sobrevive ao clima local, e sim com as pessoas que venham de áreas contaminadas. Artigos, comentários e entrevistas lembram que a realização das Olimpíadas no Rio, em agosto, levará ao Brasil milhares de estrangeiros, tanto atletas quanto espectadores. A possibilidade de contaminação faz temer infecção generalizada de pessoas que em seguida retornarão a seus países com o vírus no organismo, sem perceber e sem que os médicos no exterior, como seus colegas no Brasil, saibam tratar o problema. Pior ainda, se os visitantes de regresso forem mulheres já esperando bebê ou a ponto de engravidar. A companhia aérea britânica British Airways anunciou que mulheres grávidas com passagens já compradas para visitas a países latino-americanos afetados pela doença podem trocar a data de viagem ou mudar o itinerário sem pagar as multas habituais para essas mudanças. A recomendação oficial das autoridades de saúde britânicas é que mulheres nessas condições evitem ir ao Brasil e a países vizinhos. Já a Organização Mundial de Saúde diz que estrangeiros em geral não precisam cancelar viagens ao Brasil e que só mulheres grávidas devem ter esse cuidado. A instrução britânica vai mais longe e sugere que homens de passagem recente pelo Brasil e outros países de alta contaminação utilizem preservativos ao manterem relações sexuais nos primeiros 28 dias após retorno da viagem. O objetivo é reduzir o risco de contaminação da parceira sexual e eventual transmissão do vírus a um feto no útero. As autoridades admitem que não há provas de contaminação dessa forma, só suspeita. O Wellcome Trust, organização filantrópica voltada para a área de saúde, declarou que o vírus Zika, em alguns aspectos,
é pior do que o ebola. Não em seu efeito mortal, mas porque se espalha como uma infecção silenciosa entre mulheres grávidas, com resultados desastrosos para o bebê que venha a nascer. Outra comparação aponta que pacientes com ebola morrem rápido, sem tempo para viajar e contaminar a longa distância. Já os infectados com Zika nem percebem que carregam o vírus. The World Health Organization also made a comparison with the Ebola virus. Do you think that comparison is appropriate? Where the comparison is useful is that it took a large international collaboration to achieve really remarkable advances in a short space of time in the context of Ebola infection, such as, for example, the rapid development of a vaccine which is now being deployed and which we know is effective. And I think in that respect it's a useful comparison because, again, it's going to be a large coordinated effort that's going to be needed in terms of organising our efforts against Zika virus infection. What about the vaccine for this Zika virus? People look at the case of Ebola and they say, well, the moment some patients got contaminated in Europe and America, they found a vaccine right away. But in fact, that vaccine had been in development for quite a while, wasn't it? I think that's right, and that's why we really need more information in the case of Zika virus. It takes an enormous amount of work to develop a vaccine against any infectious disease, and we really don't understand the basics of infection, and we don't have a good diagnostic test. And without a good diagnostic test, without being able to say these are the people who definitely had the infection, these are the people who definitely didn't, it's impossible to test a vaccine. Some specialists suggest that the Zika outbreak will peak at some point in the future and burn itself out as people become exposed and then immune to it. They say it's unlikely to disappear and will survive in the future, infecting people like children, for instance, who had not been exposed to the virus, but it will burn itself out. Do you think that's a likely scenario? A lot of new infectious diseases in populations where most people aren't already immune to that infection follow that pattern, with a peak in the number of cases, and then as more and more of the population have had the infection and have become immune, then the number of new cases gradually drops off. But I think at the moment we really don't know enough about the dynamics of Zika virus infection to be able to predict exactly how that's going to happen and over what timescale. So starting with basics, we don't yet know if somebody has been infected with Zika virus, whether they develop lifelong immunity, whether they're protected for the rest of their life against catching it again. In illnesses where that is the case, and where you have a very high proportion of the population infected, then these infections generally move to being infections of childhood. Whether or not that will happen with Zika virus infection, I think it's just too early to say.